Fala galera do CAD, vamos lá para mais uma videoaula para ajudar aí nos estudos. Hoje iremos falar um pouquinho sobre layers. Layers ou camadas, também pode ser chamado de níveis de trabalho, são camadas utilizadas para agrupar informações. Mas quais informações nós podemos agrupar? Podemos agrupar informações de cor, tipo de linha e algumas outras. Qual que é a grande vantagem de você trabalhar em camadas, trabalhar com layers, definir os seus níveis de trabalho? Primeiro, a organização. O seu desenho vai estar organizado em camadas. Para visualização, porque cada camada terá uma cor, isso facilita na visualização. E também no momento da impressão, onde você vai definir aí para quais camadas, consequentemente quais cores, né, terá uma espessura específica aí para a impressão, certo? Todos utilizando aqui a versão 14, não muda tanto nas versões anteriores. Na versão 15 muda um pouquinho, mas também é fácil de localizar onde que é. Eu estou utilizando aqui a minha workspace em Draft Annotation. Estou aqui na guia Home, na aba Home, né, no grupo Layers. E basicamente, se você clicar nessa setinha aqui para baixo, onde ele está indicando aqui, tem alguns símbolos e está indicando aqui uma cor e 0, eu estou nos meus layers, né? Nesse caso aqui, eu vou deletar aqui alguns objetos que estão segurando algumas camadas aí. Para que eu não tenha nenhum layer mesmo, para que eu possa iniciar do zero tudo isso que eu esteja fazendo. Lindo, que beleza. Ó, então o que nós temos aqui? Se você clicar na setinha para baixo, ele vai mostrar todas as camadas que você tem. Quando você inicia um arquivo do zero, através de um template ACAD-ISO, os layers que você terá será o layer 0 e o layer def point. São layers, vamos dizer assim, de sistema, layers que não podem ser deletados. Você pode criar objetos nessas camadas, mas eles não podem ser deletados, tá? Então eles sempre estarão aí, esses dois layers aí, que é o layer 0 e o layer def point. Esse objeto aqui, eu basicamente nesse projeto deletei todos os layers dele. Isso não é o correto, né? O correto é você primeiro definir as suas camadas para depois começar a projetar, para começar a desenhar. Eu só fiz o caminho inverso, só para mostrar para vocês como que eu crio essas camadas e como que eu divido elas no meu desenho. Beleza, vamos começar lá então. Para que eu possa criá-las, eu tenho que entrar em um tipo de gerenciador de layers. Então aqui, ó, nesse iconezinho eu tenho lá o Layer Proprietors, ou também você pode digitar Layer lá na nossa linha de comando. Então se você digitar Layer e der um lindo Enter, ele vai abrir o nosso Layer Proprietors. Muito bem, vou clicar agora primeiramente, ó, no ícone, tanto faz. Essa é a nossa janela de gerenciamento de layers, coisa linda, coisa bonita, onde essa região vai mostrar as camadas, né? Muito bem, as camadas elas estarão divididas em status, nome, on, se ela vai estar ligada ou desligada. Você pode desligar os objetos que estão naquela camada. Desligando aquela camada, os objetos que estão naquela camada não serão visíveis, melhor dizendo, né? Você pode congelar aquela camada, depois eu vou explicar a diferença. Você pode bloquear a camada, pode definir uma cor para a camada, pode também definir um tipo de linha para aquela camada, uma espessura de linha para a camada, se essa camada vai ser transparente ou não, estilo de impressão no momento de impressão, se ela poderá ser impressa ou não, e se no momento da impressão, lá no nosso layout, eu quero ou não congelar ela na viewport. Mas isso é uma coisa que você vai entender um pouco mais para frente quando estiver falando sobre layout e impressão de projetos, tá? Muito bem, como que eu faço então para criar uma camada? Coisa linda, vamos criar uma camada. Nossa, que emoção, vamos lá. Nós temos aqui um iconezinho, né, chamando New Layer ou Alt N. Quando você clica, ele vai adicionar uma nova camada. Parabéns, coisa linda. Aí, o que nós podemos estar fazendo? O que você tem que levar em consideração? Primeiro, a definição de um nome da camada, ela vai estabelecer alguns critérios. Por exemplo,
O máximo são 31 algarismos alfanuméricos, e podendo adicionar alguns especiais, outros não. Alguns especiais, como o símbolo aqui de dólar, vamos dizer assim, eu não sei exatamente o nome desse símbolo, né? Ou eu esqueci. Traço e underline são alguns dos caracteres especiais aceitos. Outros caracteres especiais não são aceitos. E se você ultrapassar 31 caracteres alfanuméricos, ou seja, 31 letras, 31 letra de caractere e número, é o máximo que tem, você não vai conseguir. Então, o tamanho máximo, com o número de letras aí, ou número de letras mais números mais caracteres especiais que você pode utilizar, é 31. Tá? Na camada, então, o nome você já sabe, como está colocando. Permite com que você crie uma camada. Esse comandinho permite que você crie uma camada e estabeleça um nome para ela. Toda camada também é necessário, permite você congelar, definir o status dessa camada e estar apagando ou não. Daqui a pouco a gente vai fazer vários exemplos práticos aí. Então, para colocar o nome dessa camada, o que eu fiz aqui basicamente para vocês? Eu defini um padrãozinho para a criação de layers. Essa questão de criação de layer é algo bem particular, né? Cada profissional trabalha de uma certa maneira para criar os seus layers. Essa foi uma maneira que ao longo do tempo eu adquiri. E eu procuro criar esse padrão, passar esse padrão para os alunos de uma forma que ele entenda e fique fácil. É claro que isso é uma coisa bem específica, vai de profissional para profissional. Então nessa tabelinha eu defini aqui o nome dos layers para um projeto civil, um projeto arquitetônico, e o nome dos layers para um projeto mecânico. Eu dei sugestões aqui. Essa outra coluna código é a cor. Depois vamos ver que cada cor tem um código. Cada cor tem um código dentro do CAD. E aqui, consequentemente, a cor e o seu código. Então, exemplo, né? O código 7 a cor é branco. O código 10 é vermelho, o código 4 é ciano e por aí vai. Dá para definirmos isso daí bem tranquilo. Tá? E tem outras derivações de cores, mas depois eu vou explicar o que é interessante. Voltando aqui para o nosso projetinho. Deixa eu maximizar ele aqui. Opa. Deu aqui um errinho estranho. Olha lá, voltou. Beleza. Então voltando aqui para o nosso... que eu não defini o nome, por isso que não deixava sair, olha. Tem que colocar um nome qualquer aqui. Coloquei um nome qualquer. Tá. Tudo bem. Vamos considerar, vamos fazer aqui do zero, né, para entender a questão do padrão lá que eu falei. Então vamos criar um novo layer. Aí o que a gente vai fazer então? Com base nesse padrão, eu sugeri, né, dei uma sugestão para... definindo quais nomes que você pode estar dando. Isso referente a cada objeto que você tem também. Como que nós estamos criando layers para um projeto mecânico, vamos dizer assim, né, um projeto mecânico, eu vou criar os seguintes layers, ó, bem fácil e rápido. Eu vou criar o layer linha, pode ser com letra maiúscula, letra minúscula, fica ao seu critério. Layer linha. Para você criar um layer rapidamente, um atrás do outro, eu vou colocar vírgula. Então, digitou linha, digitou o nome do layer, colocou vírgula, automaticamente ele já parte para o próximo layer, tá? Texto, vírgula, ó, ele vai criar o próximo layer já e já vai pedir para você o nome desse layer, tá? Eu vou chamar de linha oculta, linha centro, ou melhor, né, ficar uma coisa mais interessante, linha underline. Ó, cliquei com o botão direito, linha underline centro, rename, linha underline oculta. Botão direito em cima do layer, ó, rename layer. Muito fácil de inserir um nome aí. Vou chamar aqui também de linha de corte, daqui a pouco eu vou falar sobre esses tipos de linhas. As cotas. E uma hatch, que seria a minha rachura, né? Você pode colocar hatch ou rachura, tanto faz aí para o que você estiver fazendo. Legal, ó, rapidamente criei já todos os meus layers, defini um nome para todos. E agora, o que eu vou definir? Basicamente as suas cores. Isso é muito particular.
essa é a minha forma de trabalhar. Então é dessa maneira que eu vou mostrar. A linha, que eu chamo de contorno do objeto, né, o seu contorno visível, né, que é uma linha contínua, eu vou definir white, o texto também vai ser white, que vai ser branco. Linha oculta, putz, mas o que seria linha oculta, linha de centro, linha de corte? Vamos lá. Também vou entregar para vocês um material bem interessante, uma NBR 8403, que fala sobre a aplicação de linhas em desenhos, tipos de linha, larguras de linhas. Então aqui tem um exemplo de todas as linhas, consequentemente também as suas espessuras, depois eu vou falar. Tá? E ela está falando, o que é essa linha contínua larga? Para que ela serve? Contornos visíveis, arestas visíveis. O que seria isso daí? Vamos lá. Ó. Em um projeto, em um desenho técnico, nós temos vários tipos de linha. Tá? Não sei se tem alguma aqui interessante para demonstrar e fique fácil. Não, eu vou então. Vou deixar aqui, vou pegar um exemplo de um projeto. Deixa eu vir para cá, vou pegar esse mesmo exemplo. Ó. Bacana, pronto. Olha só, o que nós temos então? Vou colocar até num tamanho maior aqui, 200. Na verdade, vamos pegar como exemplo outros projetos. Vou trazer aqui só para demonstração. Vamos ver se daqui pode ser, pode ser. Pode ser. Aê, legal. Olha que bacana. Ó, pronto. Aqui interessante, olha só. A linha que representa o contorno do objeto, o contorno visível. Eu estou aqui na vista frontal. Eu tenho o contorno visível do objeto. É uma linha contínua, ou seja, ela não tem um intervalo aqui de espaçamento entre os trechos da linha. Essa linha contínua e com uma espessura um pouco maior é a linha visível do nosso desenho. Linhas contínuas, ou seja, traço, 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 desculpa, linhas tracejadas, né, que é traço, intervalo, traço, espaço, traço, espaço, traço. Elas são linhas que são utilizadas para representar o que? Contornos ocultos, linhas ocultas, áreas do objeto em que você não está visualizando nesta região. Eu vou dar aqui um zoomzinho um pouquinho para trás, para você observar. Esse objeto ele é vazado. Só que se eu estou olhando nessa vista aqui, ó, nessa vista, eu não consigo olhar esse furo. Por quê? Nessa vista, esse furo está tampado. Só que eu tenho que representar ele no desenho técnico através dessas linhas tracejadas. Tá? E se é um objeto, um furo, né, no caso ele é cilíndrico, né, eu tenho que representar com outro tipo de linha, que é uma linha que representa a linha de simetria, ou também chamada de linha de centro, que é essa linha aqui, que é linha, ponto, linha, ponto, linha, ou traço, ponto, linha, traço, ponto, traço, é minha linha de centro, e também pode ser definida como linha para definir o centro da peça, ou centro de furos, ou a simetria, né? Peças com dois lados iguais. Muito bem, também eu tenho aqui a representação dessas linhas. Então, a grosso modo, essas linhas elas devem ser utilizadas cada um com uma finalidade. E essa NBR, ela mostra assim de uma forma bem interessante, basicamente essas linhas, né? Contínua larga, para quê? Contornos visíveis, como eu mostrei, arestas visíveis. E essa contínua estreita, ela pode ser utilizada para rachuras, linhas de cotas. Então, se a gente voltar lá naquele desenho lá, ó, a cota está com uma linha fininha, mas ela também é contínua. Linhas auxiliares, linhas de chamadas. E essa tracejada larga, né, a tracejada estreita, ó, contornos não visíveis, arestas não visíveis, contornos não visíveis, nada que não é visível. Traço e ponto estreito, ó, linha de centro, linha de simetrias, trajetórias. Então, é bem interessante que essa NBR ela fala um pouquinho sobre essas questões. Deixei esse material de consulta para você, que é importante que você tenha isso em casa e entenda um pouco isso daí também. Certo? Bacana. Legal. Está tudo definido aqui, belezinha. Então tem a linha oculta, linha de centro, linha de corte. Mas se você observar, ela está tudo com tipo contínuos. Ou seja, é um tipo contínuo de linha. Nós vimos que o tipo contínuo, para alguns tipos de linha, não é para ser utilizado, né? Então, eu preciso inserir aí a tracejada e a traço ponto. Como que eu vou definir isso daí?
Outra coisa importante também, deixa eu voltar aqui, né? A linha traço ponto, que é essa daqui, ó, largo, indicação para linhas ou superfícies com indicação especial. Deixa eu só ver aqui, ó. Tem também, ela também é utilizada, essa linha, para representar uma linha de corte, quando eu tiver corte na peça. Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar aqui um outro, esse daqui. Vou pegar aqui, ó. Essa peça é uma peça bem tranquila, ó. Deixa eu voltar. Uma peça bem tranquila, o que ela tem aqui, ó? É um objeto aqui, um bloco, e ele é vazado. Então tem um furo, né, cilíndrico aqui. Bacana, então nas vistas, tem algumas vistas aqui que eu estou olhando, né, a superior, a frontal e a lateral, né, que são as vistas mongianas, para formar uma perspectiva aqui do meu objeto. Eu tenho as linhas de centro, para definir o centro, né, desse furo, e as linhas ocultas, porque no topo eu não consigo visualizar, nem na lateral não consigo visualizar. Muito bem, somente, nem na frontal, nem na superior. Na lateral eu consigo visualizar ele aqui. Bacana, mas eu falei o seguinte, putz, eu fiz um corte nessa peça, ou seja, eu cortei essa peça de fora a fora. Eu fiz um corte aqui nessa peça, um corte na vertical, vamos dizer assim, ó, de fora a fora, pegando todo o seu comprimento. Então, se eu fiz um corte nessa peça e abrir essa peça, agora aquele furo ele não está mais oculto, né? Na verdade é um pedaço de uma metade desse furo, ele não está mais oculto. Então eu tenho que representar a área cortada com uma achura. A achura representa áreas cortadas ou tipos de materiais, depois nós iremos ver. Só que eu tenho que mostrar sempre uma indicação desses cortes. Vamos ver que tem dois tipos, o corte A e o corte B. Corte na horizontal, corte na vertical. Então tem que representar. E para representação de corte, você pode utilizar a linha, traço, ponto, só que larga. Diferente da traço, ponto, fina. Só que essa questão de espessura de linhas, não é agora que nós iremos ver, é só no momento da impressão. No momento da impressão nós vamos definir isso. Aqui nos layers nós temos que só pensar no seguinte. Qual tipo de linha que é? Daí lá na impressão eu defino a sua espessura. Então uma das coisas que eu faço aqui na criação dos layers é não definir a espessura dela. Eu não defino a espessura, isso cabe só no momento da impressão, não cabe aqui no momento da criação dos layers. No momento da criação dos layers eu só vou definir o tipo da linha para ela. Então vamos lá, vamos definir pelo menos as cores delas. Linha oculta, normalmente eu defino a linha oculta, ó, clicando aqui sobre a cor, nós temos aqui, ó, a definição das cores da linha. Se você lembrar aquela questãozinha, né, de canetas de nanquim, né, cada caneta de nanquim tinha uma cor. E a princípio o CAD ele saiu de uma prancheta, então basicamente ele segue isso daí, né? Então essas cores primárias que nós chamamos aqui é basicamente aquelas definições das canetas de nanquim, tá? Então quando eu falo azul, né, é a questão do blue e consequentemente ele tem aqui um código, o código 5. Então ou você pode escolher, claro que você pode escolher qualquer cor aqui, só que eu não recomendo você ficar escolhendo cor a esmo. Lá no momento da impressão, onde você escolhe a cor, ou seja, o código da cor e define a espessura, você vai ter que ficar caçando porque você escolheu a esmo essa cor. Isso não é o objetivo. Então, como eu tenho poucas camadas, eu gosto de utilizar as cores primárias aqui. Então, azul eu vou definir para a linha oculta, ok. Linha de centro, vou definir aqui, ó, o vermelho, que é 1. Linha de corte, vou definir aqui, ó, o cian. Cotas, o verde. Achura, o amarelo. Só que, ó, amarelo, o código é 2, então eu posso vir aqui também digitar 2 e dar um Enter, ao invés de ficar clicando, tanto faz. Tá? E o texto e a linha serão brancos. Lembrando, o branco aqui, lá na impressão vai ficar mais fácil, né? Na verdade, o que acontece? Num papel, não tem como o papel sair uma cor branca, porque o papel é branco. Só se o papel for colorido, né? Mas o papel branco, como que eu vou fazer uma impressão de algo branco? Então, você tem que entender que a cor branca, no momento da impressão, ela vai ser preta. Por que ela vai ser preta? Porque o fundo que eu tenho do CAD é um fundo preto. Então, se eu tenho um fundo preto, não posso ter uma cor preta, eu tenho que ter uma cor branca para representar. Então, ele acaba invertendo isso, né? O preto o branco é o preto e o preto é o branco.
Mas isso você vai se importar lá no meio da impressão, você vai entender essa questão aí. Mas a gente vai definir aí no caso o white. Belezinha. Vou dar um OK, definir aqui as cores. Putz, e agora? Como que eu faço para definir os tipos de linha? Vamos lá. Primeiramente, você pode, se você quiser, você pode clicar aqui, ó, em cima do nome do tipo da linha, ó. Ele vai abrir aqui uma janelinha, eu posso carregar, load, carregar ela. Ou algo melhor, minimizei. O que você deve fazer? Eu vou vir aqui em Proprietors, nesse grupo Proprietors, onde eu tenho cor, espessura da linha, aqui eu tenho line type, tipo de linha. Vou clicar na setinha e vou aqui em outros. Agora ele vai abrir o Line Type Manager, o gerenciador de linhas, é isso que eu quero. Para adicionar essas linhas, eu vou clicar em Load, que é carregar. E aqui o CAD ele dispõe de todas essas linhas aí da ISO para você trabalhar. Tem ó, um monte de linha aqui para você definir. Quais são que eu gosto de trabalhar? Vamos lá. Trabalho muito com para linha tracejada, a CAD ISO 02W100, então seleciono ela, dou um OK. Load. A CAD ISO 04W100, que é a traço ponto traço, e dou um OK. E também você pode escolher aqui vários outros tipos, ó, tem traço, traço, ponto, tem traço, ponto, ponto, traço. Tem um monte de tipo aqui de linhas. Tem algumas linhas tracejadas, Diego, mas se eu quisesse utilizar a dashed, posso utilizar ao invés daquela? Pode, sem problema. A questão é a escala dessa repetição, né? Ou seja, os espaçamentos, né? Mas também não tem problema algum. No nosso caso, vamos utilizar só essas duas aí, ó, mas também não vejo nenhum problema de estar utilizando qualquer uma outra. Você pode estar vendo aí de acordo com o seu trabalho. E quando você clica na linha, ela mostra o nome dela e mostra também uma descrição e uma prévia. E aqui eu tenho a escala da linha. Como assim a questão da escala da linha? O padrão sempre é 1, ou seja, o tamanho real dela. Muitas vezes você vai ter que aplicar uma linha e diminuir a escala dela, ou seja, o espaçamento dela está grande, o espaçamento dela está pequeno, você vai ter que aumentar ou você vai ter que diminuir. Normalmente, para projetos mecânicos, eu não tenho que me preocupar tanto com isso. Eu vou trabalhar ou com 1, ou com 2, ou com 3 no máximo. Para esse projeto, nós vamos trabalhar com 1. Quando for criar para projetos arquitetônicos, daí nós iremos ver que vamos ter que diminuir isso, porque a ideia é trabalhar em metros, né? Então, consequentemente, os desenhos são menores, né? Vou dar um OK. Vou voltar lá para a minha criança dos layers. Vamos ver onde que ele está. Ó, voltei aqui para ele. E agora sim, eu vou lá em linha de centro, vou clicar aqui em Continuous. Opa, olha que beleza, ele já está aqui, ó. Só vou selecionar e dar um OK. Vou aumentar aqui. Linha de corte vai ser o mesmo tipo, a CAD 20 e CAD 04W100. E a linha oculta, clico de novo, coloco ela aqui. Ok? Beleza. Uma coisa que está muito importante aqui, né? Todos eles aqui estão marcados como no plot. Isso não pode, né? Porque se ele ficar aqui marcado, ele não vai sair na impressão quando você for imprimir. Então deixe eles como plot, tá? Então ele está habilitado para impressão. Se selecionar no plot, ele não vai sair na impressão. Ou seja, aqueles objetos que estão nessa camada não serão impressos. Beleza. Depois eu vou falar sobre esses dois tipos aqui. Uma coisa que é fundamental é o status. O que estiver com esse símbolo aqui, né, esse OK verdinho, significa que ele é o layer atual, é o layer corrente, é o que está ativado. Eu tenho um monte de camada. Como que eu faço para inserir um objeto em uma camada? Você só vai conseguir fazer isso quando aquela camada estiver com status, né, como sendo a corrente. Beleza. Agora eu tenho que pegar e inserir os meus objetos nas camadas. Vamos lá. Eu vou começar com as cotas, que é fácil. Selecionei uma cota, botão direito, Select similar. Peguei todas as cotas. Do mesmo tipo, né? Menos essa. Vamos lá. Cotas. ESC para sair da seleção. Vou selecionar, ó, essa linha, essa linha, essa linha. E vou definir lá, ó, linha de centro. Olha que bacana, ela já respeitou a minha linha. Vou selecionar essa, essa, essa e essa.
e vou colocar como linha oculta. Olha que bacana. Vou clicar aqui em cima da Ashura. A Ashura é um elemento só, vou clicar de novo. Quando você clica numa Ashura, ele abre uma aba temporária chamada Hatch Editor. Vou voltar para Home, vou clicar e vou lá, Ashura. Muito bem. Vou selecionar os textos, ó, e vou colocar no Ler Texto. Lembrando que isso não é o correto, né? O correto é primeiro você criar as camadas, selecionar a camada que você quer para você poder trabalhar em cima dela. E a última aqui, vou selecionar, a última não, a penúltima, né? Vou selecionar esses elementos e vou colocar, ó, linha de corte. Agora aqui entra a questão bem interessante, ó. Eu vou desligar algumas camadas para ficar fácil para que eu possa selecionar o contorno. Foi o que eu não acabei, foi o que eu acabei de, foi o que faltou inserir, né? Então vou clicar aqui, ó, e vou desligar a cota. Vou desligar a Ashura. Olha só, quando você desliga, os objetos que estão naquela camada eles não são mais visíveis. Linha de centro, linha de corte, linha oculta e texto. Ficou só aquela última tipo de objeto que eu vou colocar na camada linha. Então vou selecionar tudo de uma vez e vou colocar na linha. Pronto. Agora eu vou ligá-los, ó, cota. Aqui. Pronto, aí que eu falo a questão da organização. Ah, eu não quero visualizar as cotas. Você pode vir aqui desligar. Putz, não quero visualizar as achuras. Pode vir aqui e tá desligando. Opa, desligando. Então isso torna-se muito fácil para você trabalhar. Muito fácil mesmo. E aí tem a questão, putz, qual que é a diferença então de congelar, por exemplo? Eu cliquei em congelar, ele também apagou. Uma coisa, qual que é a diferença básica entre esses dois tipos? Ó, congelar e desligar. Layers desligados, eles são layers renderizados, regenerados, tá? Então você consegue regenerar e consegue renderizar. Os layers congelados, eles não são renderizados, então se der um regen all, ele não funciona para eles. E também não são renderizáveis, não ocupam processamento, né, da máquina. Então essa é a grande diferença entre os dois, mas você pode escolher qual que você quer, você pode desligar ou congelar, ambos vai ter o mesmo efeito, tá? E aqui a questão do status, né, está na camada 0, então a camada 0 é a camada corrente. Então se eu fizer qualquer objeto, ó, se eu fizer qualquer objeto, esse objeto está na camada corrente, que é o 0. Ah, Diego, não, eu quero, sei lá, eu quero fazer uma linha de centro. Aqui, ó. Um exemplo. O que eu tenho que fazer então? Definir como a camada corrente a linha de centro. Então, vou clicar e vou falar, ó, essa é a minha camada atual. Pronto, aqui está mostrando. Se ela é minha camada atual, qualquer objeto que eu fizer nela, ó, vai receber as propriedades daquela camada, o tipo de linha, a cor, tudo isso. Então é algo bem interessante. E é muito interessante você trabalhar com isso e definir, né, a questão das camadas. Beleza, só uma observaçãozinha aqui para eu terminar primeiramente essa parte do vídeo, né, para depois adicionar mais um vídeo para vocês aí. É a questão, se você observar, eu tenho aqui um padrão diferente, né? Essas linhas aqui, elas estão, ou seja, com uma escala menor de repetição, essa aqui com uma escala maior de repetição. Vamos ajustar isso daí? Então vou lá no Line Type, outros, vou escolher a minha linha aqui que está com Global Scale Factor, vou definir 0.5 e vou dar um OK. Ó, já diminuiu. Muito bem. Vou definir agora para a linha tracejada, que é essa. Sua linha tracejada, na verdade, isso é uma coisa bem importante, né? Quando você define lá um padrão para ele, né? Vou aqui em outros, ó. Todas as minhas linhas estão com esse padrãozinho, 0.5. Vou voltar lá para 1, ó. Ó. Então, ou seja, quando eu apliquei, mesmo selecionando nessa daqui e aplicando um Global Scale Factor, ela aplicou para todos esse fator de escala. E se eu colocar aqui embaixo, ó, Current Object Scale Factor, vamos lá, 0.5, ok.
Deixa eu voltar aqui, ó. Ele basicamente não alterou em nada o meu objeto. Não alterou em nada. Então, o que é interessante a gente fazer? Muitas vezes, às vezes, né? É você selecionar aqui o objeto, botão direito, vou dar um select similar, por exemplo, para pegar mais que um. Daí eu vou com o botão direito, vou lá em propriedades desse objeto. E daí nas propriedades desse objeto, eu vou definir aqui, ó, line type scale 0.5. E vamos dar um enter aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Aqui tá ok, aqui tá ok, ó. Eu diminuí então a sua escala, vou selecionar, vou selecionar, vou selecionar. Ó, line type scale. Vou definir aqui 1, por exemplo. 2, só para mostrar, ó. 0.5. Pela metade, já diminuiu então. 0.2. Ó. Agora está muito melhor esse espaçamento aqui. Então, o que acontece? Eu mudei a escala somente desses objetos. Se você ajustar a escala aqui, ele ajusta para todos os tipos de linha, independente qual seja. Para todos os tipos de linha, independente qual seja. Ok? Certo? Beleza? Vou dar um pause aqui rapidinho. Beleza, galera, olha só. Então, eu deixei aqui como exemplo, né? Para a gente fazer esse ajuste novamente, para que vocês entendam melhor. E o que nós temos aqui? Essas linhas estão aqui com a escala em que nós definimos aqui. Ou seja, a escala original dela. Ou seja, o tamanho original dela. Tudo definido aqui por 1. Daí nós vimos o seguinte, né? Independente qual eu selecionar aqui, a escala que eu colocar aqui, vamos supor, ó, 5. Ok. Vai ser aplicada para todos, ó. Ficou tão grande que ela nem foi visível. Então, ou seja, eu vou escolher aqui, por exemplo, ler linha oculta. Vou criar uma linha aqui, ó. Olha o tamanho dela. Está grande demais, porque eu defini que a escala de espaçamento dela é grande. Então, vou voltar aqui. Vou voltar para o 1, ó. Opa, 1, ok. E vou criá-lo aqui, ó. Beleza. Esse é o tamanho que eu defini. Só que mesmo esse tamanho, ó, que eu coloquei aqui, ele está relativamente grande. Eu quero deixar ele menor. E todas têm que acompanhar. Então, o que eu vou fazer? Outros 0.5. E vou dar um OK. Ó, todas elas já diminuíram. Linha de centro e a linha oculta. Putz, Diego, ainda não está legal, ainda não está bom. Vamos ajustar só mais um pouquinho? Então, posso clicar nela e vir para cá, ó, 0.3. Ok, pronto. 0.3 está um bom valor. E todas elas já se ajustaram. Uma coisa que você pode fazer também é ajustar individualmente. Selecionando ela, botão direito, propriedades, eu tenho aqui, ó, Line Type Scale. Está em 1. Isso é a escala individual dessa linha, né? Nada a ver com a escala global que eu defini lá no tipo de linha. Então, se você colocar aqui, vamos por 0.5, ó, ele diminui somente dessa linha. Então, isso é uma opção que você pode estar fazendo também. Certo? Basicamente isso que nós definimos aqui para o layer. Uma coisa muito importante é sempre olhar qual que é o layer corrente que está. Então, se está no layer cotas, tudo aquilo que você fizer, ele vai para o layer cotas e vai receber as propriedades do layer cotas. Tá? E outra coisa também importante, se você está aqui o layer cotas é o layer atual, é o layer corrente. Se você tentar desligar, ele vai dar uma mensagem. Oh, espera aí, está tentando desligar o layer corrente? Se você confirmar, falar que você quer desligar ele, ó, ele continua como corrente e continua desligado e desliga tudo. Então, você vai tentar fazer um objeto, ó, ele some. Vai tentar fazer um objeto, ele some. Fala, putz, mas cara, meus objetos estão sumindo, não estou conseguindo visualizar. Por quê? Porque você desligou o layer corrente, você desligou o layer atual. A camada atual, a camada que você está usando. Se eu ligar ele aqui de novo, olha só, tudo que eu criei é visível de novo. Então tome muito de cuidado. Então sempre você vai definir o seguinte, você vai criar primeiro os layers, vai colocar no layer que você quer,
e vai desenhar. Vai mudar de layer e vai desenhar. Vai mudar de layer e vai desenhar. Aí, como que eu faço para jogar um objeto em outra camada? Um objeto em uma outra camada? Por exemplo, ele está aqui na camada cota, mas ele não é cota, ele é texto, por exemplo. Eu posso selecionar ele, clico aqui e jogo. Corte, por exemplo. Tá? Então, só um exemplozinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, tenham entendido toda essa parte de criação de layers, o objetivo dos layers e a importância que eles são. Ok? Depois eu vou criar mais um vídeo falando sobre os layers e projetos arquitetônicos e também comandos auxiliares dos layers. Falou, galera, um grande abraço.